como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre em Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom poder me dirigir aos irmãos da nossa primeira Igreja Batista em Alcântara. Uma alegria imensa realmente me dirigir aos irmãos, aos meus amigos, aos nossos amigos internautas que estão participando também da nossa escola bíblica dominical na modalidade online. É uma alegria muito grande poder me dirigir aos nossos irmãos e amigos. Hoje nós vamos refletir sobre os ensinos da primeira epístola de João. A nossa lição é de número 8, que tem como título, como tema, a marca da santificação. Que maravilha é podermos refletir neste dia sobre as implicações, as marcas de uma vida de santidade,
de santidade. A marca da santificação é algo interessante, importante na vida do crente, no caminhar da igreja. E nós vamos nos basear no texto da primeira epístola, de João, no capítulo 2, a partir do versículo 12. A carta de João, meus amigos e irmãos, a primeira carta, ela tem um propósito de tratar ali com a igreja, acerca de certas heresias. É uma igreja que passou por um tempo assim difícil, muitas heresias. A igreja precisaria então combater essas heresias, especialmente o gnosticismo, o docetismo também, e ali Cerinto também, com aquelas propostas, que contestavam, na verdade, a natureza humana de Cristo. Então é exatamente isso que a carta então vai alertar aos irmãos, que para combatermos heresias, para isso é o ensino da carta, da lição nossa, tem a ênfase na questão da santificação como elemento principal para estarmos assim distante, de certas influências heréticas, ensinamentos errados, essas coisas que causam confusão no caminhar da igreja, na vida do crente. É isso que nós precisamos então estar fundamentando, na verdade, a nossa fé, nossos ensinamentos e os nossos estudos, o nosso preparo, a nossa busca na palavra do Senhor, para que possamos então trazer conosco na nossa caminhada cristã esta marca, uma marca da santificação. E diz assim o texto, texto de 1 João 12, a partir do versículo 2, na verdade do 12 ao versículo 17, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Versículo 15: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejamos, irmãos, que não é um contexto diferente daquilo que nós vivenciamos hoje. A igreja sofre, o crente também nos dias de hoje sofre esse tipo de influência, de influência. Então, assim, como nós podemos, então, ter uma caminhada de santidade, nossa vida cristã, a igreja caminhando de uma forma a estarmos um tanto distante dessas coisas que são peculiares, são comuns ao mundo. Diz o versículo: tudo que há no mundo, versículo 16, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho, e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Pessoas orgulhosas, pessoas centradas em si mesmas, pessoas cuja vida está pautada em coisas materiais, em cuja centralidade dos negócios, das ações, dos projetos estão no próprio homem, e esquecem-se, de que o nosso Deus é um Deus provedor, que existe, na verdade, um Deus que é um Deus provedor, que tem os projetos para cada um de nós, mas que nós precisamos então nos aproximarmos de Deus para então estarmos assim guardados, protegidos
quanto a essas práticas que não agradam ao Senhor. Não agrada ao Senhor. E aí a nossa lição, então, o nosso autor aqui vai discorrer sobre a marca da santificação. Bom, santificação. É bom que se lembre, né? A santificação é um processo. É um processo. A santificação não é um ato. A santificação é um processo. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho, nos batizamos, começamos a participar das atividades de crescimento cristão da igreja, seja escola dominical, seja qualquer projeto de crescimento cuja ênfase seja o ensino na igreja, a gente começa ali a desenvolver a nossa vida espiritual. E aí é que a gente consegue, então, agregar valores do ponto de vista bíblico para a nossa vida cristã. Isso, e cada vez que nós exercitamos essas práticas, cada vez que nós nos apropriamos da palavra do Senhor e fazemos dela realmente a nossa verdadeira regra de fé, de prática e conduta, esse é o exercício da santificação. Aí estamos no processo da santificação. O processo é um processo, né? Não é algo estático, não é algo imediato no sentido de que você aceita Jesus pronto. Não. Eu e você precisamos gradativamente nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Jesus, das suas verdades, dos projetos que Ele tem para nós. E dessa forma nos afastaremos cada vez mais do pecado, do erro, do engano. Então, isso é o processo, em termos práticos, o processo da santificação. E aí nós vimos aí a forma íntima, como João expõe, né, aos seus leitores, a didática que a carta, então, se descortina diante dos irmãos, então, ali, que estavam experimentando momentos difíceis, influências heréticas, como já dissemos aqui, e precisaria, então, que João chamasse a atenção dele. Então, ele expõe a esses leitores uma estrutura, uma didática que é muito parecida com a família, né? Ele pega ali toda a estrutura familiar para tratar cada uma desses indivíduos que compõem, né, que fazem parte da estrutura da família, claro, e aplica realmente na prática as questões ligadas à santidade. E ele diz muito claro, né? Para ele fica bem compreensivo a questão das duas dinâmicas, dos dois ambientes, das duas esferas, né? Uma, os filhos de Deus, e outras, os filhos de Satanás, no texto da carta, né? E aí, isso aí nos coloca dentro de uma realidade fundamental. Os filhos de Deus não podem ter a marca das trevas. Os filhos de Deus precisam trazer a marca da santificação. Não podem estar nas trevas. Só é possível quem anda com o Senhor, quem tem o Senhor Jesus, quem tem Deus como centro da sua vida, jamais andará em trevas, mas andará na luz do Senhor. E aí nós vamos passar para a primeira marca, digamos assim, um aspecto dessa marca, que é a intimidade. Veja, quão importante é a intimidade nossa com Deus, né? Como é bom a gente buscar conhecer cada vez mais o Senhor. Esse termo, conhecer, do ponto de vista bíblico, né, das narrativas bíblicas, é o relacionamento, conhecer a Deus, dá a ideia de uma intimidade. Conhecer no sentido de se aproximar, conhecer no sentido de se relacionar intimamente. Isso é intimidade com Deus, né? De uma maneira íntima, de uma maneira próxima. E aí ele faz
João então vai fazer essa analogia com a família, porque a família também, se nós buscarmos assim, em termos práticos, você vê que a família, há uma orientação em que a família, uma expectativa de que a família viva dentro de uma realidade de intimidade, de relacionamento próximo, de se conhecer e se desenvolver e crescer juntos, né? Então, ele faz essa colocação da família e faz esse paralelo com a questão da intimidade. Ter intimidade com Deus é algo primordial para a santidade. Não podemos exercer a santidade, não podemos estar no processo da santidade se não nos relacionamos intimamente, se não temos intimidade com Deus, né? Agora, não é aquela intimidade desse relacionamento que a gente exercita nos nossos relacionamentos interpessoais, né? Com respeito, com formalidades. Você, o senhor, a senhora, é claro que isso é importante no relacionamento interpessoal. O trato entre as pessoas é importante no nosso dia a dia. Mas o que João vai dizer, vai falar sobre essa intimidade, ele vai se referir a algo que tem a ver com a nossa maturidade cristã. Olha que maravilha! Intimidade com Deus traz maturidade cristã. E todos nós devemos buscar, né? Devemos saber mensurar, observar o quanto conhecemos a Deus, o quanto desejamos estar próximo de Deus. E aí João descreve isso exatamente pegando esse gancho, pegando esse paralelo com a família. E aí ele começa falando dos pais, né? Falando dos pais. Aqui é o versículo 13. Pais, vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Chamar de pai aqui, ele está fazendo uma menção de maturidade, de crentes maduros. Porque na estrutura familiar, os pais normalmente, pela lógica e pelo que conhecemos, os pais são pessoas que já atingiram maturidade, já assumiram uma condição de responsabilidade sobre a família, dada o seu nível de maturidade, que chegaram ao casamento. Então ele está se referindo, quando ele se refere aos pais, ele dá a ideia, ele traz uma ideia de que as pessoas, enquanto pais, e os crentes nesse nível de espiritualidade, já aconteceu a maturidade, já são crentes maduros. São aqueles que possuem um conhecimento espiritual aprofundado acerca das coisas de Deus, acerca da sua palavra, acerca dos ensinamentos de Jesus, né? Ele afirma que os denominados pais conhecem profundamente a Deus. Que nível de espiritualidade você está? Será que você já atingiu essa maturidade cristã? Ou será que eu e você, ainda que com a idade já indicativa de um nível de maturidade, será que nós realmente já conseguimos esse nível, né? Então aí ele diz que a maturidade é uma marca de quem já conhece a Deus, que atingiu um nível de amadurecimento, né? É importante para a vida cristã. Então ele faz essa comparação com o nível da família, onde os pais normalmente são os mais experientes. E aí a gente destaca o auge da maturidade espiritual, dizendo que ela não está ligada ao tempo que alguém possui como membro de uma igreja, não é isso, né? Mas o conhecimento de Deus na sua plenitude. Que maravilha! Assim que nós devemos tratar, irmãos, como pais espirituais que somos, como líderes denominacionais, como líderes na igreja, como professores, como orientadores. Nós somos formadores de opinião e nós precisamos buscar de Deus
maturidade cristã e desenvolvê-la no seio familiar e no seio na igreja, que é uma família, que é a família de Deus, nos ensinamentos. E aí nós estaremos distante de certas heresias, de ensinamentos torpes, maldosos, errôneos, equivocados, e prossigamos observando a palavra do Senhor. Mas também ele fala dos jovens. Jovens, ele fala aqui, na sequência do versículo 13, ele vai dizer: jovem, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, novamente o apóstolo usa outro item, né? Outro grupo, na verdade, dentro do ambiente familiar, que são os filhos, são os jovens. João não está falando de idade biológica ainda aqui, né? Não estamos falando aqui de idade biológica, mas de maturidade, de níveis de maturidade cristã, referindo-se a esse grupo como aqueles que, embora já tenham assim amadurecido e não possuam uma intimidade profunda com Deus por meio da palavra, mas conhecem, né? Conhecem a doutrina, conhecem a sã doutrina e combatem o pecado e o erro por terem dentro de si a palavra do Senhor. Como é bom guardarmos a palavra do Senhor. E aí chamamos a atenção, a nossa lição, para aquele tipo de crente que já teve o contato com a palavra do Senhor, né? Que já, embora ainda não tenha chegado a um nível de amadurecimento assim, semelhante ao item anterior, ao grupo anterior, que são os pais, mas conhecem a palavra do Senhor, precisam exercitar, então num processo de santidade, né, de amadurecimento cristão, vem a intimidade com Deus e desenvolvendo aquilo que vai se aprendendo aos poucos. Então os jovens, por isso que devemos buscar compreendê-los, compreender os nossos jovens, ajudá-los, né, ajudá-los e ajudar também aqueles que espiritualmente no caminho da fé estão como que jovens, nos primeiros contatos, e embora já conhecendo a palavra do Senhor, precisa cada vez mais buscar, a partir daquilo que já tem dentro de si, o amadurecimento, como, por exemplo, o grupo dos pais. E isso tem a ver claramente com o processo de santificação. Depois vem os filhinhos, né? João está falando daqueles que são rasos, que estão ainda no processo, que estão precisando deixar o leite e ir buscando já uma alimentação mais sólida, mais consistente, né? Existem muitos cristãos que se contentam em conhecer a Deus no nível básico. Não pode, né? Não pode. Nós precisamos acrescentar na nossa caminhada cristã o conhecimento cada vez mais profundo do Senhor nosso Deus. Então, não podemos ficar no processo de santificação, né? Um dos aspectos que vai influenciar essa caminhada é justamente sairmos da inércia, sairmos daquele momento em que experimentamos o primeiro amor, momento da conversão, tivemos aquele primeiro contato com as verdades bíblicas, ficamos crentes e entusiasmados, mas espiritualmente ainda estamos assim na razoabilidade, né? Nós estamos ainda falando de um nível básico, né? Limitando apenas com algumas questões culticas. Tem crente que precisa sair desse nível de filhinhos, né? No sentido da aplicação desse termo, né? Tem crente que passa anos e anos e anos e anos a fio se limitando apenas no culto semanal. Às vezes um culto só, a igreja tem 2, 3 cultos na semana, ele vai só à igreja uma vez, né? Geralmente aos domingos, né? Tornando-se assim, irmãos queridos, presas fáceis do inimigo,
porque não está com aquele alimento sólido, não está construindo um caminhar, uma vida de crescimento cristã para alcançar uma maturidade, um nível seguro de maturidade cristã. Conhece o Pai, conhece a verdade, já esteve em contato com a Bíblia, mas precisa crescer, precisam amadurecer. Esses são os crentes filhinhos que precisam sair da inércia, sair da sua zona de conforto, pagar o preço para estar cada vez mais próximo do Senhor. E isso tem a ver com a dedicação a Deus, dedicação às coisas do reino, dedicação ao aprendizado da palavra do Senhor para poder então desenvolver o seu processo de santificação e cada vez mais forte na fé, fortalecidos na fé e na palavra. Assim então, irmão, João então conclui, são todos assim todos que são da família de Deus, todos que constituem a família da igreja, devem santificar-se e buscar o crescimento. Nós estamos falando, exemplificando aqui a família, de fases que muitas das vezes nos encontramos. Fase que estamos no nível de já alcançar outros no aconselhamento, que são os que estão equiparados aos pais, que já buscaram, que já têm experiência, que buscam também cada vez mais experiência, mas estão no nível de educar, de transmitir a palavra do Senhor, de compartilhar das verdades bíblicas e serem exitosos nisso. Nós temos cristãos que já conhecem, que já têm um contato, mas precisam buscar mais ainda. E nós temos aqueles que tiveram o primeiro contato e estão meio que no marasmo. Precisam ser despertados para que não sejam presas fáceis do inimigo. Por isso é necessário reconhecermos em que nível de intimidade e maturidade nós estamos. Que nível de maturidade cristã eu estou? Que nível de maturidade cristã você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, está? Quem nos tem influenciado? Quem tem me influenciado? Qual é a minha fonte de influência? Quem tem te influenciado no caminhar cristão? Quais são as influências que você traz na sua caminhada cristã? A quem e como você tem influenciado? O que você tem transmitido ao longo da sua caminhada cristã de testemunho, de palavra, de aconselhamento, de ensino? É importante refletirmos nisto, Mas também nós temos o aspecto da permanência na palavra de Deus, No versículo 14, no final, diz assim: a palavra de Deus, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em nós e já vencemos o maligno. Precisamos perseverar. É através da permanência da palavra do Senhor que nós alcançamos vitórias sobre o maligno. O salmista vai dizer em Salmos 119:11: guardei no meu coração, guardei no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Isso tem a ver com permanecer com firmeza na palavra e no caminhar com Deus, Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não negligenciar, para não pecar, para não sair da linha, para permanecer firme com o Senhor. É por meio da palavra que o cristão encontra os conselhos para resistir ao maligno. E é nela que cada servo de Deus deve alimentar-se. Permanecer na palavra de Deus é colocar em prática os conselhos da palavra de Deus. Colocar em prática. E aí eu vou me reportar a Esdras. Esdras 7:10 vai dizer que Esdras, ele não só tinha o prazer de meditar na palavra do Senhor, mas também de praticar a palavra do Senhor. E então ensinar a palavra em Israel. Então veja, é preciso que eu conheça, que eu pratique,
para estar habilitado, para estar em condições de forma natural, sem nem tanto a questão de formação, mas sem estar naturalmente em estar preparado para ensinar. Mas isso acontece depois que eu tenho isso como verdade. Guardo a palavra do Senhor no meu coração, né? Para não pecar contra Deus. E também buscar conselhos, né? Por meio da palavra de Deus, o cristão encontra os conselhos para resistir ao maligno, né? Permanecer na palavra do Senhor é colocar em prática, como exemplifiquei aqui a questão de Esdras, né? Prática, ler, conhecer e praticar. Vale refletir quantas coisas em nossas vidas poderiam ser diferentes, né? Se nós colocássemos em prática, meus queridos, os conselhos da palavra do Senhor. Quanta coisa poderia ser melhor na minha vida, ter acontecido de forma diferente, sem tanto sofrimento, sem tantas dificuldades, se eu buscasse realmente, antecipadamente, conselhos preciosos, oriundos da palavra do Senhor. Vivemos uma sociedade difícil. As pessoas buscam lugares, buscam conselhos, viver essas experiências de diversas formas, em diversos lugares, com diversos tipos de relacionamentos, e aí são conselhos, às vezes, nada a ver com a questão da busca de ajuda mútua. Claro que a gente precisando, a gente deve buscar orientações, tratamentos, né, principalmente na área de saúde mental, né? Mas às vezes a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar em caminhos que, ao invés de curar, eles vão ainda causar mais danos para a gente, né? E nós temos a Bíblia como nosso manual bíblico, né? Manual de fé e prática. Isso que é importante, irmãos. A palavra do Senhor continua sendo lâmpada para os nossos pés, como diz lá o Salmo 119, 105, e luz para os nossos caminhos, né? A lâmpada me coloca numa situação em que eu começo a identificar qual a minha posição, onde estou, o que estou fazendo aqui. Não está certo isso, está certo isso, ou não está certo. Até que ponto preciso permanecer nesse lugar? A lâmpada tem essa função de clarificar, de clarear, né? De mostrar exatamente onde você está, o que você está fazendo e o que você precisa melhorar ou até mesmo consertar. Mas ela também diz que lâmpada é luz para além de ser lâmpada, a palavra do Senhor é luz. Então ela não só mostra no sentido fixo de onde você está, né? Qual a sua real situação, mas ela também mostra um norte. Ela vai ser uma luz que vai mostrar, que vai iluminar o caminho que você precisa caminhar, que você precisa trilhar. Essa é a função da lâmpada e, logicamente, da luz emanada desta lâmpada. A vitória sobre o pecado, né? E a marca da santificação, meus queridos irmãos, depende de quanto temos da palavra dentro de nós. Um outro ponto também é a renúncia. Santificar-se é renunciar aos desejos carnais. É renunciar aos desejos carnais. E por amor a Cristo deixar de amar o mundo. Não existe santificação sem renúncia. Não existe santificação sem deixarmos a nossa zona de conforto e buscarmos renunciar a si mesmo e seguir a Cristo, de acordo com o Evangelho de Mateus 16, 24. Mas João aborda de maneira clara que o mundo e tudo que nele há não procedem do Pai, pois o mundo jaz do maligno. É o 1 João 5,19. O mundo jaz do maligno. Esse mundo aqui não tem nada de interessante no que se diz respeito ao nosso caminhar cristão, vida espiritual, né? Mas nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos estar
realmente buscando o que há em Cristo, em que há em Deus, o que há na palavra do Senhor, né? Na palavra do Senhor. Amar o mundo é o contrário do amar a Deus. Não podemos adorar dois deuses, diz a Bíblia. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e o dinheiro, e as coisas materiais, e as coisas que transgridem e comprometem esse nosso relacionamento com Deus. Amar ao mundo é o contrário de amar a Deus. Aqueles que amam a Deus recebem o seu perdão e passam a gozar de uma nova vida em Cristo Jesus, renunciando ao mundo e às suas paixões, bem como vivendo, obviamente, em santidade. Não é possível santificar-se sem renúncia ao mundo do pecado. Queremos buscar a santificação, queremos estar no processo de santificação, que é o que nos aproxima mais de Deus e nos distancia mais do pecado, do inimigo. Então, nós precisamos exercitar a obediência, a comunhão, o relacionamento íntimo com Deus, a busca dos seus ensinamentos na palavra, procurando conhecer, praticar a palavra do Senhor. Assim nós alcançaremos, irmãos, estar verdadeiramente dentro de um processo de santificação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria ainda de refletir sobre o espaço para pensar e agir da nossa lição, né? Vamos acompanhar aqui, para pensar e agir. Eu penso, reflito naquilo que eu aprendi, naquilo que eu tenho recebido do Senhor, e agora o que eu vou fazer com isso? E aí ele diz, olhando a sua vida, é uma introspecção, né? Olhando a sua vida cristã, em que nível de intimidade você se encontra? Que nível de intimidade eu me encontro? É uma necessária reflexão que precisamos fazer. Quanto tempo você dedica para conhecer a vontade de Deus através da sua palavra? Não tem outra forma de conhecer a palavra do Senhor, a não ser, não tem outra forma de conhecer a vontade de Deus a não ser pela sua palavra. Somente pela palavra de Deus é que descobrimos, identificamos e conhecemos a sua vontade, né? Aquilo que o agrada e aquilo que é necessário para o nosso processo de santificação. Eu posso dizer que amo a Deus? Será que você pode dizer que ama a Deus? Responda a si mesmo, né? Sabendo que amar a Deus é renunciar ao mundo e às suas paixões, quem você tem amado de verdade? Que maravilha! Vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar a Deus, vale a pena conhecer a Deus, vale a pena se apropriar das verdades bíblicas, da palavra do Senhor, vale a pena buscar conselhos a Deus, vale a pena nos firmarmos a Deus, vale a pena o desafio de sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos estar num processo de santificação, um processo que nos aproxima cada vez mais de Deus e nos distancia cada vez mais do pecado. Sejamos assim, busquemos assim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, que Deus abençoe a nossa igreja e que nós possamos verdadeiramente estar a cada dia, cada vez mais, próximos de Deus e distante do pecado. Meu grande abraço a você. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Ó Senhor, muito obrigado por este tempo que aqui estamos para estudar a Tua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Estamos examinando a Tua palavra nesta manhã, à luz do que João nos escreve, Pai, acerca de conselhos preciosos, nos alertando, nos chamando a atenção, Pai, para que não caiamos na tentação
de ignorarmos, né, de termos uma postura meio que distante, Pai, das verdades bíblicas, que nós possamos estar firmes com o Senhor, que nós possamos estar, Senhor, sendo desafiados nesta manhã a cada vez mais buscar a santidade, buscar estar no centro do processo da santificação, buscarmos nos aproximarmos mais de Deus e nos distanciarmos cada vez mais do pecado. Ó Senhor, o mundo jaz no maligno, mas nós buscamos o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, o teu Filho amado veio a este mundo, foi crucificado, ressuscitou, Senhor, para que nos desse vida e vida em abundância. E assim faz em nossas vidas nesta manhã. A Ti nós oramos, a Ti nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Lucas Amaral nos concedeu de estar aqui nesta manhã compartilhando da palavra do Senhor. Um grande abraço a todos. Que Deus vos abençoe sempre. Amém.